E aí pessoal, meu nome é Fabrício Freire Siqueira, sou professor de Educação Física, nutricionista, sou professor de Taekwondo também. E eu vim aqui falar sobre o uso de esteroide anabolizante na adolescência. Quais são as consequências, quais seriam os benefícios ou não. Então, vou iniciar falando o seguinte: um adolescente ele vive na fase chamada de puberdade. Ou seja, puberdade é uma fase onde as características sexuais são afloradas. E essas características são afloradas exatamente por um aumento na produção de hormônios de características sexuais, femininas ou masculinas. Na academia, a utilização de esteroide anabolizante, geralmente é usado o esteroide anabolizante, o hormônio masculino, porque é o hormônio masculino que gera o aumento de massa muscular. Só que ele tem sérias consequências em relação ao uso em adolescentes. Por quê? O adolescente, em grande maioria, não precisa fazer uso. Um adolescente saudável, ele já tem um aumento de produção de hormônios naturais, né, pelos testículos, e consequentemente ele não precisa fazer uso de hormônios externos, sintéticos. E isso pode afetar a própria saúde, o próprio equilíbrio na produção de hormônios daquele próprio adolescente. Ou seja, o hormônio ele foi criado para quê? Não é que ele foi criado, ele foi sintetizado porque que viram a importância de desenvolver um hormônio sintético, que é um hormônio de farmácia. Porque há algumas situações onde em qualquer idade pode acontecer uma produção insuficiente desse hormônio. Aí automaticamente é interessante, é importante fazer o uso de hormônios externos. Isso vale para a tireoide, isso vale para o hormônio masculino, isso vale para a insulina, que também é um hormônio. Então, esses hormônios são hormônios externos, eles são remédios, ou seja, a gente não vai tomar remédio se a gente estiver saudável. E a consequência da utilização de hormônio para quem já produz o hormônio em quantidade adequada. Existe um problema chamado ginecomastia, que é o aparecimento de mama, inicialmente o bico do peito, o mamilo do garoto começa a ficar grande, inchado. Isso é porque é normal na adolescência ter alguma alteração, não é patológico para quem não toma ter. Eu, por exemplo, tive um pouco na adolescência. Até o adolescente tem mania de ficar brincando com o outro. Olha o peitinho dele, olha o peitinho dele. Isso aí é normal. Existe um tamanho normal que o corpo desenvolve porque está havendo um aumento muito grande na produção de hormônio, e esse excesso geralmente é convertido em características meio femininas. Mas só que quando o corpo consegue chegar a um grau de normalidade desse hormônio, essa alteração no peito regride, aí volta ao normal. Já a utilização de hormônios farmacológicos externos, eles geralmente utilizam uma quantidade muito grande de hormônio, acima do normal produzido. É muito difícil um médico recomendar a quantidade exata de hormônio para o paciente tomar. Se para o paciente já é difícil você mencionar uma quantidade adequada, porque o corpo oscila muito, ainda mais para uma pessoa saudável que já produz, ou seja, é algo completamente fora de um padrão de normalidade, é uma ignorância fazer isso, que pode também gerar consequências para toda a vida daquele adolescente na fase adulta. Porque se a pessoa fizer o uso de hormônios externos durante um período prolongado, a tendência é o corpo analisar aquela quantidade de hormônio elevada circulando no sangue da pessoa, e o corpo automaticamente fala assim: se já tem bastante, eu não vou produzir mais. Se a utilização for em curto prazo, a tendência
logo que cessar, logo um tempo depois, a produção normal vai ser retomada. Só que quando a pessoa faz o uso durante um tempo muito grande, tipo 6 meses, 1 ano, a tendência de voltar à normalidade é cada vez mais difícil, porque o corpo já acostumou a não trabalhar para produzir, ele acostumou a ficar fazendo o uso do que é injetado ou o que é consumido via oral. De forma resumida, um adolescente saudável ele tem mais a perder do que a ganhar com a utilização do hormônio. O adolescente ele tem que focar em alimentação, focar em descanso, focar no treino, mas essa ideia de utilização só é necessária em casos muito especiais, que seriam no caso de um adolescente, por causa de algum acidente, alguma coisa, vir a perder os testículos, onde é produzida a testosterona. Se ele perder, automaticamente existe outra parte do corpo que também produz a testosterona, mas em quantidade muito pequena. Não é à toa que a mulher também produz testosterona, mas a quantidade produzida da mulher e do homem é completamente diferente, a quantidade do homem é muito maior. E se o homem vier a perder os testículos, a característica sexual masculina dele vai ser abalada e automaticamente a formação física dele também vai ser. Então, nesses casos em especial, o médico recomenda a utilização de pequenas doses para compensar essa deficiência na produção natural. Fora isso, a recomendação é nenhuma. Eu mesmo tenho experiência de academia, que adolescentes fizeram uso e até mesmo adultos fizeram uso durante um tempo, e quantidades exageradas, porque geralmente a quantidade oferecida é maior do que a fisiológica, que é produzida naturalmente, e quando é maior que a fisiológica é exatamente por isso que gera características atléticas, porque a quantidade normal ela gera característica atlética com o tempo. Aí o ser humano, a pessoa pega com ansiedade para ter grandes resultados em pouco tempo, acredita que quanto mais tiver, melhor. Sendo que o nosso corpo, quando ele vê que tem uma quantidade exagerada de qualquer coisa, ele tem tendência a querer jogar fora aquele excesso. Ele não, quanto mais melhor, não funciona para o corpo. O corpo funciona com doses, quantidades adequadas. O excesso é prejudicial e a falta também é prejudicial. Por isso que a utilização de qualquer recurso artificial tem tendência maior a dar erro do que acerto, exatamente porque o corpo consegue modular, manter quantidades adequadas o tempo inteiro. Ele consegue fazer essa regulação o tempo inteiro. Já a utilização externa, isso não é possível. A dose é uma dose rígida, que a partir do momento que você injetou, o corpo vai tentar utilizar. E ele, quando vê que numa área do corpo, ou seja, o músculo, não está precisando de tanta síntese de proteína, essa parte hormonal vai gerar uma resposta em outro lugar. E a ginecomastia, por exemplo, é uma resposta de que quando a testosterona está muito alta, ela acaba sendo convertida em hormônio feminino. Por isso que muitos homens também, além da ginecomastia, que seria só alteração mais do mamilo, do bico, do peito, tem homens que chega a ter uma característica de, como se fosse a ideia de um seio mesmo. A mama toda desenvolve, exatamente porque esse controle hormonal dessa pessoa que usou esse hormônio durante muito tempo descompensou. Aí a produção de testosterona do corpo diminuiu e o corpo acabou trocando essa regulagem de hormônio masculino e feminino. Aí acaba que algumas vezes o hormônio feminino acaba sobressaindo porque a quantidade interna do organismo do homem está sendo ineficiente pelo uso indiscriminado do hormônio artificial. Ou seja, adolescente
só em caso especial de perder o testículo ou a produção interna for muito baixa. Não sendo um adolescente saudável, o recomendado é focar em treino, dieta, descanso. Show? Valeu, fica com Deus.